Programa de hoje, meu amigo, preste atenção. Eu já começo o programa de hoje. O Washington já está ok comigo? É isso mesmo, o nosso querido Washington Luiz? Eu já posso chamar, ô Dayana? Minha gente, o Washington Luiz, graças a Deus, recuperado de volta depois de um pequeno probleminha de saúde, mas está de volta com a gente. Olha só, pessoal, após a morte de um caminhoneiro, o terminal de distribuição de combustíveis em Cabedelo foi interditado. E essa situação, eu quero pedir a atenção da Paraíba, porque essa situação está comprometendo o abastecimento na Paraíba inteira, porque esse terminal, ele é responsável por 40% do abastecimento em todo o estado. A cada 10 postos, 4 são abastecidos com a gasolina que sai desse terminal. E o terminal está interditado desde o dia 1º. O Washington Luiz, ou melhor, desde o dia 30 de maio. O Washington Luiz, 30 de abril, perdão. Washington Luiz, pois não, meu filho, bom dia, que bom ter você de volta aqui, WL. Tribuna Livre. Olá, Bruno, muito bom dia a você, muito bom dia a todos, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de todos, muito obrigado pela atenção. É verdade, Bruno, você tem toda a razão, cerca de 500 postos de combustíveis, eles devem sofrer o desabastecimento. Alguns postos só estão sendo disponibilizados agora álcool, porque óleo diesel e gasolina, eles não estão abastecendo alguns postos já na Paraíba. E 500 deles podem sofrer esse colapso, caso não haja uma determinação por parte do Ministério Público do Trabalho. O Sindipetro publicou uma nota ontem, conforme publicado pelo próprio sindicato. Eles dizem que os números registrados estão relacionados a uma decisão do Ministério Público do Trabalho que fechou os terminais de instalação do Porto de Cabedelo na região metropolitana aqui de João Pessoa. O sindicato apelou para a decisão do Ministério Público do Trabalho e os demais órgãos de fiscalização para que as providências sejam adotadas urgentemente. A falta de combustível nos postos acarreta danos irreparáveis à economia e à própria sociedade, foi o que trouxe ontem uma nota publicada pelo Sindipetro. O que se espera é que hoje haja uma decisão por parte do Ministério Público do Trabalho em função deste fato que você acabou de relatar, de uma pessoa que veio a cair do caminhão e terminou morrendo. Essas são as primeiras informações que foram divulgadas, inclusive pela imprensa. É aguardar no dia de hoje, porque caso contrário a situação torna-se muito mais complicada. E alguns donos de posto, eles mandam o caminhão, passam até 72 horas para carregar este veículo para o interior do estado, que deve sofrer muito mais. Aqui mesmo em João Pessoa já existe posto com dificuldade de poder trabalhar no reabastecimento dos combustíveis, viu, Bruno? Ao vivo, Washington Luiz, para o programa Tribuna Livre. O Washington Luiz, ele está trazendo aqui uma informação que eu vou comentar em seguida. Primeiro, antes de qualquer coisa, lamentar a morte desse trabalhador, desse caminhoneiro. Foi um acidente de trabalho que provocou a morte desse caminhoneiro no final do mês passado. Felizmente ele perdeu a vida, ele não volta mais. Segura o Washington Luiz aí comigo. E a gente lamenta, não pode nenhuma empresa, sobretudo que trabalha com esse tipo de produto, colocar em risco a vida do trabalhador. É preciso ter ali os equipamentos necessários de segurança. Inclusive a lei, ela cobra isso, a gente precisa ter. Então, primeiro ponto, lamentar acima de qualquer coisa. Agora, você fechar o estabelecimento, interditar por um longo período desse e prejudicar todo o coletivo é algo que eu não consigo compreender. A quem interessa tomar uma decisão dessa, de interditar literalmente, de fechar o local que abastece a 40% que é responsável por 40% do abastecimento do nosso estado, daqui a pouco nós vamos enfrentar uma coisa que é o desabastecimento. Eu já recebi essa informação, que o desabastecimento está acontecendo em algumas cidades da Paraíba, inclusive com o preço aumentando do combustível. Washington Luiz, eu quero que você passe para mim aí qual o valor do combustível agora nesse posto aí que você está, álcool, diesel e gasolina. Olha, Bruno, o preço dos combustíveis da semana passada para cá, antes desse fechamento, ela teve uma pequena redução. Aqui, por exemplo, gasolina está a 5,77. Esse é o preço
da gasolina aqui nesse posto onde nós estamos. O preço do álcool está R$ 4,19. O preço do álcool, R$ 4,19. O do óleo diesel, 5,69. Então, 5,69 o óleo diesel, 5,19, aliás, 4,19 o álcool e 5,77 o preço da gasolina. Agora, em acontecendo fatos dessa natureza, Bruno, aí a gente começa a ter uma preocupação maior, principalmente no interior do estado, porque a gasolina começa a ter um desabastecimento e vai ficar muito mais difícil. Principalmente, Bruno, um fato que chama a atenção são as ambulâncias que circulam no interior do estado. Muitas prefeituras, elas trazem pacientes aqui para João Pessoa e isso tem preocupado muito, porque se por um acaso houver um desabastecimento desse, aí começa a ter um colapso mais preocupante ainda, principalmente no interior. Bruno. Washington Luiz, daqui a pouco eu vou ver os demais postos da capital, do nosso estado, para saber como é que está o valor aqui na cidade dos postos de combustíveis. Volto a dizer, é uma situação preocupante que chama a atenção. Nós, infelizmente, nós dependemos a principal fonte de movimentação de veículos que reflete diretamente na nossa economia é a questão dos postos de combustíveis. E aí a gente tem um desabastecimento que provoca uma reação em cadeia, porque os serviços param, enfim. São 6h12 agora, 6h12. Mas, gente, um homem de